O STF recebeu nesta semana um inquérito sobre o escândalo do INSS depois que a investigação alcançou uma pessoa com foro privilegiado, ou seja, um político. O caso já está no gabinete do ministro Dias Toffoli. A inclusão do Supremo no caso a inclusão do Supremo no caso indica que o esquema pode chegar em altas esferas de poder, como o inquérito tramita em sigilo, ainda não há confirmação oficial sobre quem seria o investigado com o foro. E ontem o ministro da AGU, Jorge Messias, disse que o ressarcimento aos aposentados que foram vítimas do roubo será pago em parcela única e até o final do ano, mas não especificou a procedência do recurso que será usado. Na semana passada, a AGU pediu ao STF autorização para abrir crédito extraordinário fora do arcabouço fiscal para fazer esses pagamentos. Ana Paula Rocha, a gente então tem mais um problema agora, porque agora chegou na Suprema Corte do nosso país. E a gente tem um sigilo, não sabemos, portanto, quem é esse político. E, de novo, a narrativa não fecha. Se o PT está alegando que o problema veio da gestão anterior, por que raios o PT não quer que essa investigação seja às claras? Nós temos também agora o começo de uma CPMI, que provavelmente só vai acontecer no segundo semestre desse ano, mas que também tem a segunda parte da batalha, que é quem é que vai ser a relatoria, quem que vai conduzir ali os trabalhos. O nome da Tabata Amaral, por exemplo, é um dos que vem sendo ventilado. A gente sabe que a Tabata, ela é base do governo petista. Agora a gente tem também o STF, olha só, não consegue dar conta da Constituição, de ser guardião da Constituição, que dirá em avaliar aí esse caso do INSS. Olha, Geise, eu posso estar sendo até leviana, mas me causa surpresa o fato desse nome, desse deputado, né, um parlamentar, não ter sido vazado ainda para o Globo. Então, isso indica, com outros indícios, né, como o fato de que a CONTAG elaborou várias emendas naquele processo que acabou retirando, né, de vigor a medida que o governo Bolsonaro tinha tomado para diminuir essas fraudes, para dificultar essas fraudes. Então, são sempre... quem são os beneficiados são os sindicatos que apoiam o governo atual, que é o governo do PT. Nós tivemos a CONTAG, que é um desses sindicatos, que é muito ligada ao governo do PT, que faz reuniões com o governo Lula, que é muito ligada também ao MST. Nós temos um dos sindicatos envolvidos, que o vice-presidente é irmão do presidente Lula. Então, assim, tudo nos indica que esse parlamentar ou outros parlamentares que eventualmente estejam envolvidos sejam também do mesmo grupo político. Tudo nos indica, não podemos afirmar com clareza porque não foi divulgado o nome dessa pessoa. Mas eu tenho para mim que, pelo histórico recente da relação interessante, para dizer o mínimo, que existe entre alguns ministros do STF e partes da imprensa, se fosse um parlamentar de direita, talvez a gente já soubesse o nome, talvez já tivesse sido vazado de alguma forma, a gente nunca sabe quem vazou, mas enfim. Mas fica aí, é um pensamento meu, individual, né, diante do que a gente tem visto no país, nessa relação de alguns ministros do STF sendo, às vezes, fonte da imprensa, o que já é uma aberração por si só. Agora, ficamos na torcida, tanto pela CPMI quanto pela investigação, porque nós tivemos as pessoas mais vulneráveis do país sendo literalmente roubadas dentro de um sistema que deveria protegê-las. Então, assim, fica a nossa torcida, mas a nossa também um pouco de pessimismo nesse sentido, uma vez que a CPMI, a meu ver, está mais sendo usada para pressionar também o governo na questão das emendas do que realmente para investigar os fatos ocorridos. Ela. Olha, isso é uma palhaçada, né? Nós estamos aqui vendo mais um teatro acontecendo no governo brasileiro. Eu vou contar para o senhor e para a senhora como é que as facções criminosas fazem para traficar milhões de toneladas, né, ao redor do mundo, de drogas, de armas. Geralmente eles colocam, assim, alguma quantidade que vai ser
pega pela polícia. E a polícia fala, toda orgulhosa, olha, acabamos de apreender aqui 1 tonelada, 2 toneladas de drogas. Enquanto a polícia está falando isso, outras tantas toneladas estão passando. Então sabe o que eles estão fazendo agora? É mais ou menos aquela estratégia do dono do morro. O dono do morro, ele faz assim, olha, o BOPE está chegando. Então ele coloca lá os gerentes da biqueira na frente com os meninos que são os soldados do tráfico para morrer. Mas ele já fugiu. Então agora, a partir do momento que esse careca do INSS tem uma lista com várias pessoas com foro privilegiado, não é uma só não, são várias, escolheram o menos importante. Quem é que vai ser a bola da vez, que vai ser o boi de piranha? Por quê? Indo para o STF pode dominar o processo e aí esse processo a gente nunca mais vai ver o fim. Somente uma CPI pode resolver isso. Olha, aproveitando aí o dia hoje aqui em São Paulo, né? Que teve uma comemoração aqui em São Paulo, talvez é dos carecas que eles gostem mais.